Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre como não bloquear crianças. Seja bem-vindo, tio João, Bibi. Boa noite, tudo ótimo. Seja bem-vindo, Mr. Buffet Oficial. Já chega, gente, já vai enviando a live. A gente vai dar 5 minutos pro pessoal entrando. Seja bem-vindo, Dani. E a gente vai conversar sobre como não bloquear crianças. A gente vai continuar a nossa conversa de sábado passado. Então, já vai chamando todo mundo pra gente começar a nossa live de hoje. Se você conhece pais, Marcelo Dial, seja bem-vindo. Pessoas que exercem figuras de autoridade, que convivem com crianças, pais, professores, pessoas que exercem autoridade sobre crianças. Muito importante que a gente vai conversar aqui hoje. Seja bem-vinda, tia Creme, Vitória, minha prima querida. Falei que eu só ia elogiar se ela entrasse. Mas tem que ficar até o final. Vai chegando e já vai enviando, gente, a live. Vamos dar só uns minutinhos pro pessoal entrando. Seja bem-vinda, Cida, Monique. Boa noite. Boa noite, Sá. Boa noite. Eli, tem um tempão, menina. Não vejo. Seja bem-vinda, vai ser um prazer te ter aqui na live hoje. Já vai enviando, gente, para todo mundo, professor, pais, pessoas que desejam ser pais, pessoas que convivem com crianças, que exercem autoridade. Muito importante que a gente vai conversar aqui hoje sobre como não bloquear crianças. Seja bem-vindo, Renato. Deixa eu olhar mais 2 minutinhos e a gente começa. Boa noite. Mais um minutinho. Vai enviando para todo mundo que você conhece, professores, pais, pessoas que desejam ser pais. A semana passada a gente começamos a conversar e na realidade essa semana eu fui conversar com a pessoa e eu falei do tema da live, que seria, né, continuação de como não bloquear criança. A pessoa me perguntou, mas o que é bloqueio? Aí eu falei, gente, eu falei, assim como padrões, que eu comecei a falar de padrão, e só depois que eu lembrei de explicar, eu esqueci de falar o que são bloqueios, né? De começar explicando. Então hoje a gente já vai começar explicando o que são bloqueios e dar continuidade ao assunto que a gente conversou na semana passada. Então, 6h05, vamos começar. Como eu falei, eu esqueci de explicar o que são bloqueios, gente. Mas assim, como a gente já vem conversando de padrões, nada mais é do que outro nome para padrões negativos que te impedem de fluir, te impedem realmente de brilhar a sua essência, de ser quem realmente você nasceu para ser. Então, por que a gente está conversando como não bloquear crianças, como programar crianças de forma correta, criar padrões que vão permitir que essa criança se desenvolva na sua melhor versão, vivendo realmente todo o potencial que ela nasceu, sendo tudo aquilo que ela nasceu para ser. Então a gente conversou na semana passada, né, sobre os principais bloqueios. E eu falei então que os principais bloqueios eram bloqueios de identidade. E aí você que tá chegando aqui, que não assistiu a live, te convido a assistir a live da semana passada. Eu vou passar só superficialmente sobre o que a gente conversou, mas volte e assista. Tá aqui tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Seja bem-vinda, Josi, o pessoal que foi entrando. E
Tá, então os principais bloqueios, bloqueios de identidade, e eu vou só dar um adendo aqui para você que não assistiu. Volte na live da semana passada e assista. Eu fiz um curso essa semana da PUC do Rio Grande do Sul, um curso maravilhoso, com o Leandro Carnal e a Luísa Helena Trajano, e sobre competências profissionais, emocionais e tecnológicas para esse tempo de mudanças. Um curso que foi realmente produzido para a pandemia. E uma das coisas que foi mais reforçado nesse curso é que o tempo que nós vivemos é o tempo de ser. Hoje, muito mais importante do que o que você faz é quem você é. Então, volta na live da semana passada para ver tudo que a gente conversou sobre como não criar bloqueios de identidade nas crianças. Segundo, bloqueios de capacidade. Terceiro, bloqueios de relacionamentos. Bloqueios de finanças e bloqueios de medo, que é da onde a gente vai dar continuidade hoje. Porque eu falei na semana passada, mas no livro do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo, ele traz que uma das principais armas utilizadas para alienação é o medo. E hoje aí eu vou puxando a partir do medo, a gente vai conversar sobre quais são, né, os principais medos e os bloqueios que se criam. A gente falou na semana passada, mas algumas coisas que eu esqueci de falar e eu gostaria de reforçar essa semana. Então, Napoleon Hill, ele traz que os dois principais medos é o medo da pobreza e o medo da morte. E aí, além desse, eu acrescentei o medo de errar, porque é algo que é muito real das pessoas que chegam no meu consultório. Quando a gente estuda, um dos maiores bloqueios é realmente o medo de errar. Então, sobre a pobreza, né? O medo da pobreza. Como programar uma criança para que ela não tenha medo da pobreza? A gente falou na semana passada a respeito dos bloqueios das finanças, do que você não deve dizer para uma criança. E eu queria reforçar por que a gente tem que realmente construir uma educação sem medo. Porque o medo da pobreza, quando você fala para uma criança que ela tem que juntar porque ela não sabe o dia de amanhã, porque ela pode perder tudo amanhã, quando você transfere um medo que por vezes é seu, porque você passou por uma história, você viu seus pais perderem dinheiro, ou você viu seus pais falirem, ou você nunca conseguiu prosperar e você passa esse medo para essa criança. E aí essa criança ela vai crescer com esse bloqueio, com medo de arriscar, porque se ela tem medo de ficar pobre, ela não vai focar na riqueza, ela não vai focar na solução. Ela vai ter medo de arriscar, porque qualquer dinheiro que ela tem que reter, porque ela não sabe o dia de amanhã e ela pode precisar, ela pode passar necessidade. Então ela vai querer construir a vida dela em cima desse medo. Então ela não vai se arriscar, ela não vai se permitir. Outra coisa, ela vai atrair. Quando a gente... eu já falei em vários vídeos, mas aquilo que você pensa, onde você põe foco, isso expande. Então, se você constrói a sua vida pautado no medo e a sua crença é de que você tem que juntar porque você não sabe o dia de amanhã, você pode passar necessidade, você pode ficar pobre, o seu cérebro ele vai trabalhar para reforçar essa crença. Então, vai acontecer uma série de situações na sua vida para reforçar que isso é verdade. Você vai atrair esse tipo de situação. Gente, mesmo que para quem não acredite, a lei da atração ela é real. Porque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, vai construindo a nossa realidade. Nós vamos enxergando a vida a partir dessa lente. Então, só um minutinho, gente, ao vivo aqui. Deixa eu só... Pronto, um minutinho. Então, aquilo que eu tô, a lente que eu estou vendo a vida, o sentimento que eu estou carregando a respeito da vida, vai construir a minha realidade, vai pautar as minhas escolhas. Então, para onde quer que eu for olhar, nós temos visão seletiva. A nossa visão, se eu falo, por exemplo, que eu decido comprar um carro, amanhã quando eu sair na rua, eu só vou enxergar todo canto que eu for, eu vou ver aquele modelo de carro. Porque a minha visão, o meu cérebro ele vai trabalhar para confirmar, para me mostrar. Mulher que tá grávida, vai na rua, ela vai enxergar várias mulheres grávidas. Aumentou a quantidade? Não, sempre esteve ali. Só que você não enxergava. A partir do momento que você toma uma decisão, que você decide, você vai enxergar essas situações que reforçam a sua crença.
Então, se eu tenho uma crença que eu tenho que juntar dinheiro porque eu tenho medo de ficar pobre, onde quer que eu for olhar, eu só vou ver situações que reforcem essa crença. O meu cérebro ele vai procurar vários exemplos para confirmar essa minha crença. Inclusive, o meu subconsciente vai me levar a fazer escolhas. A gente já conversou aqui, 95% das nossas escolhas são a nível subconsciente. Então, se eu estou programado, meu pai me disse que eu tenho que juntar dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã. E eu posso ficar pobre. Então, eu vou sempre pautar as minhas escolhas a partir disso. Infelizmente, isso vai se tornar uma realidade na minha vida. E aí eu vou ficar, poxa, tá vendo? Bem que meu pai falou. Bem que meu pai falou, mas você que construiu isso. A terceira coisa que pra gente é a respeito do medo da pobreza. Se eu programo alguém para ter medo da pobreza, se você analisa as vidas dos ricos, o que diferencia é a mentalidade da riqueza. Eles não têm medo de perder dinheiro, porque eles sabem que eles podem perder tudo. Inclusive, se você for olhar as histórias das pessoas milionárias, elas perdem tudo, mas em pouquíssimo tempo eles refazem toda a fortuna, porque é a mentalidade, não é os recursos, mas é a mentalidade que eu tenho para construir a riqueza, para construir a vida da gente. Então, não crie seus filhos falando, né, que eles têm que juntar dinheiro, porque pode vir uma emergência, porque eles podem precisar e tudo. Você tem que direcionar. Educação financeira é uma coisa, mas como eu falei, o cérebro ele é literal. Então, se eu falo pro meu cérebro que eu tenho que fazer uma reserva de emergência, quando eu bater aquele teto, vai acontecer situações na minha vida para que eu utilize aquela reserva de emergência. Então, ensine os seus filhos que eles têm realmente que administrar bem o dinheiro para eles construírem uma vida confortável, uma vida próspera, para que eles tenham realmente os recursos, mas não pautado no medo. Então, o primeiro medo que a gente falou, o medo da pobreza. O segundo principal medo que o Napoleão Hill traz é o medo da morte. E antes de falar do medo da morte, eu vou falar o outro, porque o medo da morte, para mim, é uma chave. Então, vamos falar do medo de errar, que é mais rapidinho. Quando eu ensino para uma criança, e aí às vezes eu não falo, mas se a criança comete um erro, derruba um prato, derruba um copo, ou eu mando uma criança, qualquer situação que ela erre, e eu corrijo, eu bato nela por conta disso, pelo erro, ela vai crescer achando que ela não pode errar. E isso é uma coisa que quase todo mundo é programado para ter medo de errar. Inconscientemente, os nossos pais passam esses bloqueios pra gente. Não é que eles desejam, mas o fato de eu ser corrigido por um erro, essa associação na minha mente vai impedir que eu me arrisque a errar. Só que o erro ele faz parte do aprendizado. Enquanto eu não ressignifico, entendendo que o erro faz parte do meu aprendizado, eu vou viver bloqueado, porque eu vou ter medo de errar, porque errar para mim é sinônimo de falha. E ninguém aprende sem errar. Para você aprender a caminhar, você começou a dar os primeiros passos, você caía, você levantava. Quem começa a aprender a dirigir, você vai cometer uma série de erros quando você está aprendendo. Todo mundo que hoje é expert teve a primeira vez, teve os seus erros. E isso foi uma coisa uma chave que eu tive que virar para mim, principalmente em prática, quando a gente fala de medicina, né? A gente é programado para ter medo, porque você tem uma vida nas suas mãos. Então, o erro de você cometer e matar alguém, pensa você ser programado para isso. Mas todo médico que hoje é excelente, ele teve a primeira vez, ele teve o primeiro procedimento dele. E não é você ser irresponsável, você ter o máximo de cautela, mas sabendo que é inerente ao ser humano, é inerente ao aprendizado. Você vai errar. E enquanto você não aceitar isso e ficar lutando contra isso, você vai viver bloqueado. Então, não corrija as crianças pelos erros. Ensine a eles que eles têm que dar sempre o melhor que eles podem. Corrija, e aí, na realidade, né? Corrigir o erro, mas validar a criança. Não corrija ela pelo simples fato de errar. Mas corrija o erro, ensine que ele pode fazer diferente, ensine que o erro faz parte do aprendizado e valide sempre a pessoa. A gente conversou sobre isso na semana passada. Sempre valide a criança. Então, se você vai corrigir, fale que está errado, mas explica para ele que ele tem que ser excelente em tudo que ele faz
e que ele pode fazer melhor. Reforce a crença de capacidade. Então, corrija o erro, mas reforce, sempre valide, faça sempre o reforço positivo, ensinando, e isso incuta sempre na mente que o seu filho ele pode errar. A questão é ele não permanecer no erro. Ele vai errar, e ele vai corrigir, e ele vai fazer diferente na próxima vez. Então, o medo da pobreza, o medo de errar e o medo da morte. O Napoleão Hill ele traz que os principais é o medo da pobreza e o medo da morte. E aqui, quando a gente fala do medo da morte, por quê que tantas pessoas têm medo da morte? A gente tem uma falsa ilusão, né? Que a morte fica para velho, que a gente tem o tempo limitado. Enquanto a gente não aceitar que para morrer basta estar vivo, minha avó fala aí assim, os mais velhos sempre diziam isso, para morrer basta estar vivo. Enquanto a gente não aceitar essa verdade e passar a viver a nossa vida hoje, tendo consciência, fazendo o nosso melhor e vivendo com propósito, essa é a chave. Que o Napoleão Hill também traz no livro dele. Quando a gente entende que a gente tem que ter um propósito para viver, que a gente tem que fazer a nossa vida ter sentido, porque não adianta você ter medo de morrer, porque você não sabe, você não vai ter o controle da vida. E hoje, né, o Chadwick Boseman, o ator do Pantera Negra, ele faleceu hoje lutando contra o câncer super novo, e eu fui assistir alguns vídeos dele e me impactou muito, porque ele falava muito de propósito. No discurso dele do Oscar, ele fala que ele estava realmente realizado de estar ali porque ele compartilhou, ele viveu. Em um outro discurso dele, ele fala que a gente não deve buscar por carreiras, por profissões, porque o propósito está muito além disso. Quando eu entendo que eu vivo com um propósito, que eu vivo para fazer diferença, e aqui, quando a gente fala, programe o seu filho para fazer diferença na geração dele. Exatamente, o mesmo risco que corre o pau, corre o machado, sabe? Então, quando eu vivo entendendo que a minha vida é finita, eu não tenho controle sobre ela, eu tenho controle sobre o que eu vou fazer enquanto eu estiver vivo, hoje. Porque o amanhã não me pertence. Jesus, ele disse isso, que a gente não deve se preocupar com o amanhã, porque a gente não sabe do amanhã. A gente tem o hoje. E fazer valer o hoje, sabendo que, independente da arte que eu utilizar, seja, no meu caso, seja você cantando, você pregando, em qualquer coisa que você fizer, seja na medicina, seja no consultório, ou seja fazendo a unha de alguém, em qualquer coisa que você fizer, sendo professora de alguém, ensinando, você pode fazer diferença na vida da pessoa e você pode cumprir o seu propósito. E ter esse sentido de dar significado à sua vida, cumprir uma missão, saber que você não está aqui por um acaso. Então, quando você vive por isso, você não tem medo de morrer, porque você sabe, quando a gente aceita, gente, que a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida, que a gente vai, enquanto a gente vai vivo, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, a gente não sabe quando. E se você viver em função de correr da morte, você só vai perder tempo. E nada não existe garantias. A vida é um eterno desafio porque não existe garantia. Você só tem o hoje. Então viva sabendo o que você faz hoje, dando significado à sua vida. O que você tem dito para a sua criança? Que ela tem que ser um bom profissional, que tem que ganhar dinheiro. E qual a marca que ela vai deixar nessa geração? Qual a marca que ela vai deixar na vida das pessoas? Ensine o seu filho que ele tem que fazer diferença dentro da casa dele, dentro da escola dele. Que ele pode ser a diferença que ele quer ver no mundo. Se você constrói isso na identidade de uma criança até os 7 anos, pense o que ele pode fazer. Ele vai viver sabendo que ele tem uma missão, que ele não está aqui por acaso. Seja bem-vindo, Jax, Emanuele, a pessoal que está entrando. Então, incuta isso na mente das crianças, que eles têm que viver com propósito, com senso de missão. Sabendo que enquanto eles estiverem vivos, eles podem fazer a diferença, eles podem ser a diferença que eles querem ver no mundo. Então a gente falou do medo, né? Medo da pobreza, medo da morte e o medo de errar. Programe a sua criança para que ela não carregue esses medos, esses bloqueios.
E novamente eu vou fazer a mesma pergunta da semana passada, né? A gente fala muito de que tipo de mundo a gente vai colocar, né, os nossos filhos. Mas que tipo de filhos você está projetando por essa terra? Que tipo de filhos você está deixando no mundo? Qual a marca? E aqui, novamente, eu vou falar de coerência. Porque não tem como você ensinar isso para o seu filho se você não vive isso. Não adianta você ficar falando para o seu filho que ele tem uma missão, que ele tem propósito, se ele não vê você carregando isso. Então, se você que é pai, que é mãe, ainda não passou por essa jornada, decida hoje dar significado à sua vida e viver por princípios e valores, viver com propósito, para que você consiga programar o seu filho para isso. Porque ele vai viver de acordo com aquilo que ele vê em você. E aí agora a gente vai falar sobre as habilidades. As habilidades que a gente tem que ensinar às crianças. Gente, eu tô aqui falando, me diz se vocês estão acompanhando aí, tá bom? Então, as habilidades. Eu vou começar falando da autopercepção. Isso, o Jerônimo Temo, é o coach de produtividade, eu gosto muito dele, ele traz algumas dessas habilidades que a gente tem que, né, estimular e desenvolver nas crianças. Então, a autopercepção. Estimular sempre a criança a perceber quem ela é e o que ela está sentindo. Uma das coisas que a Michelle Obama traz no documentário dela, contando a história dela, que é lindo, quando algumas jovens americanas negras perguntam para ela como que ela fazia para não se sentir invisível no meio de uma população que não enxergava o negro e etc. E ela fala que ela nunca se sentiu invisível, ela nunca teve que lutar contra isso. Porque as crenças dela na mesa de jantar, dentro da casa dela, foram muito bem desenvolvidas. Ela sabia muito bem quem ela era e onde ela podia chegar, porque os pais dela disseram isso para ela. E a história dela é magnífica, ela se tornou, né, a primeira dama dos Estados Unidos, a primeira mulher negra a ser primeira dama, e fora o histórico dela de carreira em Harvard. Então, você estimular a criança a se perceber e saber quem ele é, independente daquilo que os outros disserem, porque se a programação da criança for bem construída em casa, ele vai carregar isso com ele, com ela. Segunda, autopercepção, né? Autocontrole. Então, Salomão fala que como uma cidade sem muros, assim é uma pessoa que não tem domínio próprio. Ensinar a criança que ela pode sim dominar as emoções dela. E aqui é importante novamente falar, você pai, como que você vai ensinar autocontrole se você ainda não tem? Você ensina pelo exemplo. Você aprender a desenvolver isso para você ensinar para a criança que ela tem controle sobre as emoções dela. Ela tem controle sobre as atitudes e sobre os pensamentos. Tem uma dica da psicóloga do Instagram, Filhos Inteligentes. Inclusive, recomendo super, que é maravilhoso o Instagram dela. E ela fala, uma das dicas que ela dá é do cantinho da calma. Nunca tinha nem ouvido falar, eu sempre escuto a Super Nani falando do cantinho do pensamento. Mas assim, o cantinho da calma, você tem um lugar na sua casa para você sentar e trazer a tranquilidade. Então, se você pai também tem essa dificuldade de ter autocontrole, escolha um lugar na sua casa, ensine o seu filho. Hoje, o máximo que se fala, tanto a nível de artigo científico, tudo para você aumentar a concentração, é a técnica do mindfulness. Você aprender a respirar, você sentar e prestar atenção na sua respiração, respirar fundo. Isso já, só de você respirar fundo já diminui seu nível de cortisol. Então, você estimular o seu filho a fazer isso desde pequeno, ele já vai ter uma forma, ele já vai ter essa técnica para recorrer quando ele crescer e saber como se acalmar. Exatamente, Renata, é muito falado, né, do cantinho do pensamento, por causa da Super Nani. Mas hoje eu gostei muito mais do princípio desse cantinho da calma, porque a criança não tem maturidade emocional muitas vezes para ficar pensando ali. Mas enfim, então você ter um lugar para você sentar
e trazer essa calma no lugar da casa, seja botar uma música, mas ensinar a respirar. Só respirar já vai fazer uma diferença absurda. E se o seu filho já crescer com essa habilidade de autocontrole, vai ser magnífico para ele. Como a gente conversou na semana passada, 80% dos nossos resultados são dependentes do nosso coeficiente emocional. Então, se você já cresce ensinando a criança a desenvolver esse autocontrole, é maravilhoso. A Sarah Cherry está falando, tem o mural das emoções, ensinar a criança a reconhecer as emoções e saber lidar com elas, exatamente. Exatamente, colocar o nome da emoção e sugestão para lidar com cada uma delas. Maravilhoso aí, a nossa coach aqui dando dicas. Já anota, gente, para você ensinar o seu filho a se perceber e conseguir tudo. A gente tem falado muito para mudar e tenho que identificar primeiro onde é que tá. Tenho que dar nomes ao que eu tô sentindo. Então, você estimulando essa criança desde cedo a se perceber, isso é maravilhoso. Outra habilidade, resolução de problemas. Essa aqui é magnífica. E a Luísa Helene Trajano, no curso que eu falei, que eu fiz essa semana, da PUC, e ela traz como a mãe dela projetou ela para ser protagonista. E assim, eu fiquei fascinada. Para quem não conhece, a Luísa Helena Trajano é a dona da Magazine Luiza, e eu fiquei assim, que mulher fantástica. E ela falando como a mãe dela projetou. Se ela chegava em casa reclamando que a professora tinha tratado ela mal, que ela não tinha gostado, a mãe dela virava para ela e perguntava: e o que você vai fazer diferente para que ela te trate de outra forma? A arte de fazer perguntas. A gente é muito ensinado a receber, a querer respostas prontas. A gente quer que as pessoas nos ensinem como é que eu vou mudar de vida, não sei quantas fórmulas para poder encontrar. A gente quer as respostas prontas. Mas no livro do Augusto Cury, Gestão das Emoções, ele traz brilhantemente como você tem que aprender a fazer perguntas para você. O seu cérebro ele só se desenvolve a partir de perguntas. E aí, ela traz como a mãe dela ensinou ela a ser protagonista, que ela, agora na pandemia, ela não ficou reclamando do governo, ela pensou, como eu posso fazer diferente? O que eu posso trazer de fazer de diferente? O que a minha empresa pode trazer de diferente? E quantas coisas a Magazine Luiza trouxe de novidades, etc. Mas assim, de ser protagonista, de não ficar reclamando do que está errado do governo ou das outras pessoas, mas entender que eu posso ser a protagonista da minha vida e fazer as perguntas como eu posso fazer diferente. Como eu... Isso, mãe está falando que de Jesus respondia uma pergunta sempre com outra. No livro do Thiago Brunet, 12 dias para mudar a sua vida, ele traz bem, ele destrincha essa parte de como Jesus era um excelente coach e ficava sempre estimulando através da pergunta. Porque as respostas, elas não te fazem crescer. O que vai te fazer crescer são as perguntas. E estimular o seu filho através sempre de perguntas. Então, se ele não está conseguindo amarrar o cadastro, como que você pode fazer isso diferente? Como que você pode resolver esse problema? Estimular o seu filho a pensar soluções. Porque na vida adulta, quando ele se deparar com situações, ele vai já tá condicionado a se perguntar. Isso vai facilitar muito a vida. Então, resolução de problemas e não ficar esperando sempre do outro. Ela já está falando da história de Geraldo Rufino. Exatamente. A história de Geraldo Rufino é maravilhosa, gente. E você vê uma mente brilhante e ele passou por uma série de coisas, mas ele entendeu que ele era protagonista. Inclusive, ele é um dos principais. Ele fala muito disso, de que ele faliu várias vezes, ele teve uma série de percalços, mas ele sempre se perguntava como ele podia resolver aquilo, como ele podia fazer diferente e seguir a vida dele sempre focado na solução, sabendo que ele era protagonista, independente de governo, independente do que estivesse acontecendo, ele podia fazer a diferença. Ele que podia ter o controle. E aí, a última habilidade que eu trouxe quando a gente fala, né, de protagonismo e tudo, é pensar por si mesmo, você estimular a criança. Quando a gente fala, né, de fazer perguntas, isso
também entra nessa questão. O Napoleão Hill, voltando para o Mais Esperto que o Diabo, ele traz muito que as principais formas de você conseguir evitar que uma criança seja alienada é que ela seja estimulada a pensar por si mesma. Quando eu dou uma resposta pronta, e na escola a gente tem muito disso, né? A gente vai estudar aquilo que outras pessoas pensaram, aquilo que outras pessoas disseram, e você muitas vezes não estimula a criança a construir a interpretação dela a respeito daquilo. Você não deixa que a criança expresse aquilo, qual foi a construção que ela fez. Então você estimular o tempo inteiro a criança a construir um pensamento crítico sobre aquilo que ela está lendo. O apóstolo Paulo fala, né, que a gente tem que ver de tudo e reter o que é bom. Se eu treino uma criança cheia de preconceitos, cheia de coisa, porque a minha verdade, aquilo que eu acredito é aquilo que a criança tem que acreditar, ela vai querer ser uma criança alienada, porque ela não foi acostumada a pensar. E ela vai sempre querer respostas prontas. E ela está sujeita a ser manipulada por líderes religiosos, por líderes políticos, por qualquer pessoa, porque ela sempre vai querer alguém para pensar por ela. Porque ela foi condicionada a isso. Porque quando ela era criança, quando ela falava algo diferente, a mãe falava, não, você vai fazer isso e isso e ponto. Você não pode questionar, você não pode desenvolver o seu raciocínio. Muitas vezes os pais não chegam a dizer isso, mas é essa a conexão, essa a associação que a criança faz. E ela vai sempre procurar outras pessoas que substituam essa figura de autoridade, que vai dar tudo para ela pronto, que vai dar respostas prontas. Mas isso é terrível, por quê? Porque todo mundo erra. Ninguém tem uma verdade completa para dizer. É a sua lente, não existe imparcialidade. Mesmo que a pessoa possa ser expert, ela sempre vai te dar uma resposta a partir da lente dela. E a visão dela é limitada. Então, quando você estimula uma criança a sempre olhar para as possibilidades e estimular ela a decidir o que faz sentido para ela, qual o pensamento que ela faz a respeito disso, estimular sempre a ter um olhar crítico sobre todas as coisas, porque todo mundo é humano. Então, se eu não estimulo a criança o tempo inteiro a pensar que nem a minha verdade, eu enquanto pai, eu enquanto mãe, você mostrar para o seu filho que você também erra, que você não sabe todas as coisas, e ninguém nunca vai saber tudo. Quanto mais a gente estuda, tem uma analogia que eu esqueci agora, não lembro se é o Thomas Kuhn que fala, que quando eu conheço um pedacinho, quando eu chego na borda da praia, eu descubro o mar inteiro. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sei pouco. Então, se eu estimulo a criança a sempre dizer que eu não sei tudo, que estimulo ela a buscar as respostas dela, a pensar por si própria, a buscar o máximo de conhecimento que ele puder, mas nunca vai ser suficiente, a gente está sempre aprendendo. Porque se eu tô no ritmo, né, o Napoleão Hill fala do ritmo hipnótico, porque tanta coisa que você nunca parou para pensar, porque você tá só condicionado. Quando eu fui morar em Santo Antônio, por exemplo, quantas fichas caíram para mim a respeito de beleza? Porque a gente fala, as pessoas, eu acho, quando eu passei a estudar hipnose, eu achava muito engraçado, que as pessoas têm muito medo, né, de ser hipnotizadas, etc., mas vivem no ritmo hipnótico. O que você construiu de crença até hoje a respeito de beleza, a respeito de sucesso, quanto tempo você passou na frente da TV? Quais foram as pessoas? Hoje as pessoas, eu tava ajudando minha prima a fazer uma redação sobre a influência dos digitais influencers hoje. E as pessoas, né, hoje virou profissão digital influencer, mas você realmente acredita que foi hoje, nessa geração que começou essa profissão? Claro que não. Desde que você senta na frente da TV e você compra a marca daquela pessoa que você acredita que é bem sucedida, as propagandas selecionam muito bem. As pessoas que você acha bonito, o seu padrão de beleza é construído a partir das novelas, dos vídeos que você vê, que você assistiu na frente da TV o tempo inteiro. Enquanto você não rompe esse ritmo hipnótico para entender, mas por que eu acho isso bonito? Mas por quê? Da onde vem isso? Por que eu acho que o cabelo liso é mais bonito que o cabelo cacheado? Por que eu acho que o certo
Gente, é muito surreal. Quando a gente fala de negritude e de coisas que eu nunca tinha me atentado. E quando eu fui morar em Santo Antônio, você morar no recôncavo da Bahia, das regiões mais negras, caiu tantas fichas pra mim, coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque eu aprendi na faculdade que pessoas negras têm predisposição para ser hipertensa. Tá, eu aprendi isso e ponto. E um dia que eu fui para uma palestra e eu vi várias mulheres negras dando o relato delas. Porque, tá, o fato de eu ter o olho verde, né, e ter a pele um pouco mais clara, eu não me entendi enquanto negra. Então, aí, e nunca tinha passado por uma situação tão, nunca passei por uma situação de preconceito, assim, declarado, né, as pessoas, eu sou morena, você não aceita que você é negro, né? E aí, quando eu vi vários relatos de pessoas que passaram realmente por situações de discriminação e elas falando, tá, por que a mulher, como que uma mulher negra não vai ter predisposição para hipertensão se ele não sabe, se o filho dela sai pra rua e se ele correr na rua, alguém pode dar um tiro nele, porque ele tá correndo e ele é negro. Se uma mulher contando o relato dela saindo em Salvador, ela separada, ela e o marido negros, no carro deles, e ela não deixa o marido dela dirigir o carro de outra pessoa, porque um dia ela com o marido no carro deles e um casal branco atrás, e quando o policial parou, o policial virava pro casal branco atrás e perguntava se estava tudo bem. E você pensar que alguém duvidar de que você está dirigindo o seu carro só pelo fato de você ser negro, e você nunca parou para pensar a respeito disso. Eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Como é que eu não gero hipertensão se eu tô o tempo inteiro com meu nível de cortisol lá em cima? Porque eu nunca, nem passou pela minha cabeça alguém duvidar de que o meu carro não é meu pela cor da minha pele. E a gente acha que é de todo mundo é assim, porque a gente olha o mundo a partir da nossa lente. Então, ensine o seu filho que o que ele entende quanto verdade hoje é a partir daquilo que você viu, daquilo que você conheceu. Só que a sua visão é limitada. O que você acredita, o que é estranho para você, aqui em outro país vai ser normal. O que a sua cultura aceita enquanto verdade vai ser diferente em outro lugar. Então, o diferente é diferente, porque o diferente não é errado. Quando eu construo que o certo é aquilo que eu entendo enquanto certo, aquilo que faz sentido na minha vida, tudo que eu vejo de diferente vai me gerar estranhamento e eu vou julgar que é errado. E eu não vou parar para refletir a respeito. Então, são mínimas coisas que a gente nunca parou para pensar. E se eu não ensino para o meu filho que ele não tem que receber tudo pronto, que ele pode refletir a respeito daquilo que as pessoas dizem, que nem tudo que disserem para ele vai ser verdade para aquela pessoa que disse segundo a lente dela. Porque nós precisamos realmente lutar contra a alienação. Se eu recebo tudo pronto, se eu recebo as coisas sem filtro, se eu sento na frente da TV e eu não paro para refletir do porquê que aquela pessoa que tá ali, porque eu acho normal. Eu acho normal e eu desejo aquilo pra mim e eu vou construindo enquanto verdade sem parar pra analisar, porque eu nunca parei pra refletir. Por que eu acho bonito o que eu acho bonito? Coisas que são mínimas, por exemplo, quem gosta de cheiro de carro novo? Todo mundo gosta de cheiro de carro novo, mas o carro não sai da fábrica com aquele cheiro. E ninguém nunca te disse isso. Porque na sua cabeça, o cheiro de carro novo aciona o seu subconsciente. Mas aquilo é um cheiro produzido para te gerar esse sentimento. Então a gente precisa estimular sempre as crianças a terem filtro, a raciocinarem por elas mesmas. Para que quando alguém disser algo diferente daquilo que você ensina, ela vai saber que ela vai ter que filtrar aquilo, ela vai ter que parar para pensar a respeito dessas coisas. Exatamente. Então,
muita coisa que a gente tem que parar para analisar. Por que eu penso dessa forma? Por que eu tô escolhendo o que eu escolho? Por que eu escolho o carro que eu escolho? Você realmente acha que é só porque você achou bonito? Mas da onde você construiu essa crença de beleza? Então, a gente precisa quebrar o ritmo hipnótico. Quebrar esse piloto automático que a gente vai agindo e fazendo as coisas sem nunca parar para refletir a respeito. E estimular as crianças desde cedo a fazerem isso. E aí, para finalizar, gente, eu quero ler. Eu esqueci. Não, eu vou falar mais uma coisa. Outra habilidade. Eu falei da autopercepção, do autocontrole, resolução de problemas, pensar por si mesma. E aí, dentro disso, eu posso falar também da autorresponsabilidade. É você ensinar a criança ela a ser responsável por aquilo pelas decisões dela. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é as pessoas querendo transferir responsabilidade. É natural do ser humano eu querer transferir responsabilidade para o outro. Então, eu ajo assim, eu penso dessa forma porque meu pai me ensinou assim. Então, o erro está no meu pai. Eu sou fruto, é porque eu sofri demais, e aí meu pai foi ruim pra mim, minha família não me apoiou, e etc. E vai dando 1001 desculpas, 1001 historinhas. Autorresponsabilidade. Você é responsável pela vida que você tem hoje. Você tem na sua vida aquilo que você tolera. E se você constrói isso na criança desde cedo, ela vai entender que ela vai ter que desenvolver a vida que ela quer. Ela não precisa ficar atribuindo pro pai, pra mãe dela, o fato dela, mas que chorar porque eu não tenho uma criança, né? O meu pai não me deu um brinquedo e aí ela vai chorar. Porque qual a forma? O que você pode fazer? Sempre estimular a criança a ser protagonista, a ser autorresponsável desde cedo. Para que ela não cresça cheia, né, de historinhas, sempre atribuindo para os outros, achando que os outros têm obrigação de ajudá-la, que os outros têm obrigação de fazer por ela. Isso é terrível. Então, sempre estimule a criança a ser autorresponsável. E agora para finalizar, de verdade, eu vou ler uma carta da Luísa Trajano, Luísa Helena Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, como eu falei, e eu fiquei fascinada com ela, e foi a carta que ela leu pro filho dela. Então, eu vou ler aqui, gente, mas porque eu fiquei fascinada realmente com essa carta. Meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciamos a evolução e o ciclo dos filhos. Principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, muito amor. Hoje você está iniciando uma nova etapa da sua vida e gostaria de deixar registrada a minha satisfação. E como mãe, não poderiam faltar algumas recomendações. E aqui, você que é mãe, você que é pai, você que deseja ser pai, que é figura de autoridade, você tem o poder de mudar a história de uma criança. Então preste muita atenção nessa parte. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e que tem um absoluto por aí. Procure não mitificar pessoas nem coisas, transformar pessoas ou coisas em mitos. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução dos homens. Saiba que tem uma missão. Descubra e lute por ela. Tenha tempo para tudo, por isso se organize, crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, pois só assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo. Nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. E que as forças de Deus, as forças divinas, ou que você acredite, continue sempre com você, dando-lhe sabedoria, autoridade e justiça. Seja bem-vindo, Natalina e Cleitione, que entraram aqui no meio. Seja bem-vindo, Cleiton. Então,
É muito forte isso que ela diz. Se você constrói uma criança entendendo isso aqui desde cedo, como a gente falou, que ela, quando a criança falar pra você, ai, eu quero ser gari, eu quero, é o tempo dele de sonhar. Não bloqueie. Sempre diga pra ele que ele tem que ser excelente em tudo que ele faz. Faça com paixão aquilo que você faz. Porque criança muda toda hora e às vezes a gente vai construindo bloqueios, o que a gente quer impedir que as crianças pensem. E outra frase que ela traz, que pra mim é importantíssimo você construir essa crença de identidade na criança, é que você é do tamanho daquilo que você compartilha. Ensine a criança que ela vive num mundo em sociedade. E o Augusto Cury ele traz que nós devemos pensar enquanto humanidade, que ela está aqui com uma missão para fazer diferença na vida das outras pessoas. Quero agradecer todo mundo que está aqui, gente. A live, quem for entrando depois, a live vai ficar salva tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Você que está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar as notificações para você ser avisado sempre que um vídeo novo for postado. Compartilhem com o maior número de pessoas que você conhece essa live. Na semana que vem estaremos aqui novamente às 18 horas. Eu vou divulgar o tema durante a semana. Inclusive, mandem sugestões de temas no meu direct. Para quem tá aqui quem estiver no YouTube, pode deixar nos comentários que eu vou ler também. E aí, agora eu quero os feedbacks de vocês. Me contem o que vocês acharam. O que mais marcou vocês da live. A Luísa Helena Trajano, ela escreveu essa carta pro filho dela. O filho dela hoje é o CEO da Magazine Luiza. E tem realmente brilhado, inclusive a empresa cresceu absurdamente, mas assim, o que ela traz é esse conselho de mãe mesmo, foi por isso que eu quis trazer, porque eu achei muito fantástico quanto a gente pode realmente programar crianças para serem tudo aquilo que elas nasceram para ser, brilhar a nossa essência, ser quem realmente nós, sermos nós mesmos, como ela traz na carta. Que bom, gratidão por todo mundo que tá aqui, gente. Tá sendo um prazer estar aqui compartilhando todos esses conhecimentos com vocês. Tenho aprendido muito, inclusive. Obrigada, tia Tênia, Paty, Elaine, Lu. Que bom que vocês têm aprendido, gente. Tá sendo um prazer. Durante a semana eu divulgo o tema da próxima live, mas gratidão. Ana tá chegando agora. A live tá acabando, mas vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube pra você poder assistir. Cida, obrigada. Obrigada, Suzy. Foi um prazer realmente ter todos vocês aqui. Que eu não falei o nome, gente, às vezes passo e acabo. Mas sejam muito bem-vindos, né? Toda semana a gente tá tendo live. E muita gratidão pela vida de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. E isso, repliquem ao máximo esse conhecimento. A gente realmente precisa ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Começa a partir de nós. Minha mãe tá aqui me lembrando, minha assessora. Gente, eu tô atendendo aqui em Nápoles. Inclusive você, né, porque como a gente vai falando da criança, mas muitas vezes os pais estão cheios de bloqueios, você não tá conseguindo sozinho, a gente tem falado, você tem identificado seus bloqueios, me chama no direct, marca o atendimento, porque você precisa se reprogramar, não tem como você ensinar uma coisa que você não é. A gente precisa ser para depois fazer. Então, para eu programar uma criança de sucesso, para eu poder, a gente tem que realmente se reprogramar. Estou fazendo atendimento tanto online quanto presencial. Então, podem me chamar no direct, que se você quer realmente viver essa experiência, fazer essa viagem para dentro de você mesmo, realmente se livrar de todos os bloqueios e brilhar quem você realmente nasceu para ser, e viver todo o seu potencial. Como eu falei na live da minha logomarca, né? A marca Laísa Souza, ela nasceu para isso.
para te direcionar, para que você brilhe toda a sua essência, que você seja tudo aquilo que você nasceu para ser. Amém, Elane. Mayara chegou cá no final. Vai ficar tanto no YouTube quanto no Instagram, gente. Vocês vão poder assistir, viu? Aguardo todo mundo aqui semana que vem, às 18 horas novamente. Como eu falei, podem me mandar sugestões de tema no direct. Ou quem tá no YouTube, deixa nos comentários que eu vou ler também, viu? Muita gratidão, excelente final de semana para vocês. Que Deus abençoe.